Até já! Vamos para a nossa aula de matemática com o assunto Juros Simples. Sorriso no coração de cada um de vocês. Aqui é o professor Rocha e vamos aprender, moçada, a tratar, a desvendar os mistérios do Juros Simples. Passemos adiante. Antes de qualquer coisa, vamos trabalhar alguns conceitos. Professor, diz aí, professor, o que vem a ser juros simples? Conforme está descrito aqui nesse primeiro slide, é uma modalidade de capitalização, ou seja, você dá rendimento a um determinado dinheiro que foi aplicado. Capitalização em que a taxa de juros é calculada de acordo com o capital principal, o dinheiro empregado desde o início. Nessa modalidade de capitalização, meus queridos, os juros do período não são somados ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes, como acontece com os juros compostos. Passamos adiante. Então, meus queridos, os juros simples geralmente estão relacionados às prestações de curto prazo, ou seja, onde é que eu posso utilizar isso, professor? Quando eu vou fazer a compra de um eletroeletrônico, de algo para minha residência, e que as prestações sejam de curto prazo, no máximo estourando de 12 meses. Aí, às vezes, se faz a prática dessa modalidade de capitalização, juros simples. Por exemplo, sobre uma quantia de dinheiro emprestado ou em compras a prazo, foi mencionado isso. O detalhe, pessoal, do juros simples, e que foi dito no slide anterior, e agora eu vou reforçar, é que os juros, eles não se somam ao capital, ao dinheiro inicial, para se capitalizar para o mês seguinte. Os juros é em cima do capital ou dinheiro ou valor que vai ser parcelado original. E nos juros compostos, que vai ser assunto de outras aulas, os juros mês a mês vai se somando ao capital original, ao dinheiro original, ao que você comprou e tinha um determinado valor, e os juros vai se somando a ele, de forma que a modalidade de juros compostos, mês a mês, você vai acrescentando juros e mais juros, dando aquela sensação de que é uma bola de neve. Muito cuidado quando for fazer contratos com juros compostos. Professor, e aí, como é que a gente calcula o juro simples? Vejam aí no centro da nossa tela que tem uma fórmula, um J maiúsculo igual a C, que multiplica I, que multiplica N. Professor, cadê o sinal de multiplicação? A gente sabe que na matemática o ponto significa a operação de multiplicação. Vamos ler o que está escrito aqui. Como já elucidado, na modalidade de juros simples, os juros gerados a cada período não formarão novos juros, que é o que acontece, nos juros compostos. Então a fórmula é essa, meus queridos. Para eu calcular o juros, eu tenho que saber o valor do capital, que está representado pelo C minúsculo, a taxa de juros empregada. Essa taxa de juros, na grande maioria, a gente usa ela ou em forma de fração na forma decimal, para que eu possa calcular os juros. Eu não uso ela direto na forma percentual. E o N, que é o período que você ficou de fazer o pagamento, em quantas parcelas, quantos meses, e o empréstimo que você solicitou você vai pagar em quantos meses. Então esse N é o período. Lembrando a vocês que a taxa de juros tem que ter o mesmo
a mesma unidade de tempo do número de período ou parcelas que você fez a sua negociação comercial. Um exemplo, professor, sempre é muito bom para a gente clarear as ideias, por conta de que o conceito sem a prática, o bom da matemática é isso. O conceito tem que vir acompanhado da prática para ele ser sedimentado. Então vamos para o primeiro exemplo. Eu trouxe aqui para a aula de hoje 3 exemplos. Esse é o primeiro. Calcule os juros simples obtidos de uma aplicação financeira de R$1.000 à taxa de 1% ao mês durante 4 meses. Então, primeiro detalhe, eu vou atrás de juros simples. E eu peguei o meu dinheiro e apliquei em alguma instituição financeira. Eu tinha R$1.000. E a instituição financeira me ofereceu uma taxa de 1% ao mês. E esse meu dinheiro vai ficar aplicado durante 4 meses. Qual vai ser os juros? O dinheiro aqui, pessoal, R$1.000, é o meu capital. Como eu falei para vocês, a taxa de juros eu não posso trabalhar diretamente na forma percentual. Eu transformo em fração ou em número decimal. E durante 4 meses é o período que esse dinheiro vai ficar aplicado. Então, usando diretamente a fórmula que foi mostrada no slide anterior, juros igual capital, taxa de juros e o tempo. Substituindo C, 1.000, a taxa de juros em forma de fração, já que é 1%, é 1 sobre 100. Aquilo que a gente já trabalhou em aulas anteriores. Como é que eu escrevo um número percentual em forma de fração? O denominador da fração sempre é o 100. E o N, que corresponde a quantos meses eu fiquei com esse dinheiro aplicado. Multiplicando 1 vezes 1.000 dá 1.000. 1.000 vezes 4, 4.000, que é o que está aqui no numerador. E o 100 não multiplicou com ninguém, porque não tinha ninguém para ele multiplicar. Está aqui o 100 aqui embaixo. 4.000 dividido por 100, corta os 2 zeros, resta 40. Então esse dinheiro de R$1.000 aplicado a 1% ao mês durante um período de 4 meses vai me render juros de R$40. Feito? Passemos ao seguinte. Acontece que nem sempre a gente está interessado só nos juros. Em muitas operações comerciais, há interesse em saber o que a gente vai chamar agora aqui e vai começar a aprender o significado de montante. Professor, o que é montante? Montante nada mais é o dinheiro que eu tinha antes somado com os juros que foi aplicado, os juros que foi rendido, o juro que foi auferido na operação financeira. No nosso exemplo 1 que eu trouxe aqui, o dinheiro inicial era R$1.000. Os juros que a gente calculou foi R$40. Então, o montante corresponderá ao somatório de 1.000 mais 40, e o montante vai corresponder a R$1.040. Ou seja, o que significa isso? Depois de 4 meses que esse dinheiro ficou aplicado, se eu quiser resgatar esse dinheiro, botar ele no meu bolso, eu vou resgatar o que eu tinha, mais os juros que foi a remuneração do capital. Eu vou resgatar R$1.040. Passemos adiante. No segundo exemplo, Pedro tinha R$800, que é o capital, foi ao banco e solicitou uma aplicação financeira. E foi dito a ele que, se ele ficasse 6 meses aplicando esse dinheiro, a taxa de juros simples seria de 2% ao mês. Aqui é o tempo que o dinheiro vai ficar aplicado, ou seja, é o N. 2% é o I. Aqui é o C, R$800. O que é que o problema está querendo? Que é o valor dos juros e o valor total que Pedro irá ter ao final desse período. Isso aqui, valor total, é o que a gente acabou de explicar. É o montante. Então, como dito,
C é R$800. A taxa de juros a gente tem que escrever em forma fracionária ou em número decimal. E o N, 6 meses, que é o tempo. Aplicando diretamente aqui a fórmula de juros, J vai ser igual a 800, que é o capital, multiplicado pela fração 2 centésimos e multiplicado por N, que é igual a 6. 800 vezes 2 dá 1.600. 1.600 multiplicado por 6, R$9.600 é o numerador. O 100 não tinha ninguém embaixo dos outros números para ele multiplicar, só repete. 9.600 dividido por 100, corta os dois zeros do 100, resta o valor dos juros sendo R$96. O valor total que Pedro irá ter ao final desse período de 6 meses, que corresponde ao montante. O dinheiro que ele tinha, o capital C, mais os juros que rendeu nesta aplicação de 6 meses, que corresponde a R$96. Somando 800 com R$96, o Pedro irá ter como valor total, vai botar no bolso R$896. E finalmente o terceiro e último exemplo da nossa aula de hoje. O investidor aplicou a quantia de R$500 em um fundo de investimento que opera no regime de juros simples. Sempre é importante, na hora que vocês estiverem fazendo a leitura de qualquer problema, fazer esses destaques, sublinhar as informações necessárias para que você já possa enxergar e esses dados possam ser aplicados na resolução do problema. Após 6 meses, que é o tempo, o investidor verificou que o montante, olha, está informando aqui, o montante era de R$560, ou seja, ele tinha esse dinheiro e no final de 6 meses ele não tinha só 500, ele tinha o dinheiro mais 60. O que o problema está querendo? Qual a taxa de juros desse fundo de investimento? Então, meus queridos alunos, o problema não está querendo calcular os juros. Ele quer calcular a taxa de juros, ele quer calcular o valor de I. Essa taxa de juros aqui é o I. Como já foi dito, o montante, R$560. O dinheiro que ele tinha, R$500, que é o valor do capital C. Qual vai ser os juros que durante esse período de 6 meses ficou aplicado nesse fundo de investimento? Fazendo aqui uma simples operação. O capital era 500, então os juros vai ser o montante menos o dinheiro que ele tinha inicialmente. É só pegar essa expressão aqui, jogar o C para o outro lado, subtraindo do montante. O que eu tinha depois de 6 meses menos o que eu tinha no início da minha operação financeira. 560 menos R$500, o meu capital rendeu de juros em reais R$60. R$60 por um período de 6 meses. Terminou, professor? Não, eu quero calcular o I, a taxa de juros. Aí agora a gente vem para cá, ó. Eu tenho essa informação. Os juros, o J, corresponde a 60. O que rendeu de juros durante 6 meses. O capital, 500. O tempo, 6 meses. E eu quero descobrir a taxa de juros, o I. Desenvolvendo primeiro as multiplicações, repete o 60, multiplica 500 com 6, dá 3.000. Pega esse 3.000, passa para o outro lado, divide em 60. Aí eu vou ter agora a seguinte configuração da minha equação. O I, a taxa de juros, vai ser o número 60 dividido por 3.000. Quando vocês efetuarem essa divisão, vai encontrar esse número decimal, 0,02. Mas quando se trata de escrever
e não fazer cálculos, de escrever taxa de juros, a gente sempre escreve na forma percentual. Então, 0,02, para transformar em percentual, eu tenho que multiplicar por 100. Quando o número decimal se multiplica por 100, a vírgula caminha para a direita 2 casas. 1, 2, a vírgula vai ficar aqui, ó. A taxa de juros que foi dada a este investidor foi de 2%. 2% ao mês. Certo? Um forte abraço em todos vocês. Deixo vocês com este lindo coração dentro desta onda e até breve.